Meu nome é Alexandre Ferreira, nasci no dia 11 de maio de 1975, na maternidade Tibúcio Valeriano de Oliveira, no município do Ingá. Como era costume na época, fui acolhido no mundo pelas mãos da parteira Maria Gomes da Silva, madrinha Maria de Zé Pequeno. Filho de Maria de Lourdes da Conceição e Antônio Ferreira, vivi meus primeiros anos de vida no bairro do Tijolo Cru. Do lugar, trago lembranças da queijeira, do forró de Maruboi, da casa de Canimim, da igreja onde morávamos, das brincadeiras no terreiro largo de terra, de quando andava nu e ouvia as pessoas falarem: "Vai vestir uma roupa, menino." Como homem negro, grande parte da minha existência é fruto de uma herança que adveio das muitas memórias que foram a mim contadas pela minha mãe. Sem elas, como saberia dos meus primeiros anos, dos tantos outros anos que antecederam o meu nascimento? Antes de me tornar historiador, sempre fui um bom ouvidor de histórias. Quando criança, mãe era, além de mãe, minha biblioteca, a professora, a mestre de cozinha, a curandeira, a costureira. Para mim, ela sabia de tudo. As histórias dela eram tão reais, tão cheias de vida e com personagens diversos e próximos, e ao mesmo tempo tão caridosos, tão perversos e sombrios. Mãe talvez não entendesse situações que envolviam luxo, fartura e grandeza. Dizem que ela era filha de um importante latifundiário aqui no Ingá. Ela nunca me afirmou isso, e quando falava a respeito dizia: "Agora, mas cadê que lembraram de mim quando foi para dividir a herança?" Por o lugar ser tão comum para mulheres com vivências iguais a dela, talvez ela não se ativesse que ela também era herdeira. Não herdeira de terras, de propriedades ou de títulos. A sua herança, ou melhor dizendo, a nossa herança, era algo bem mais valoroso que nos possibilitava um lugar, uma fisionomia, uma identificação. Herdar significa continuar, possuir aquilo que os nossos ancestrais construíram em sua trajetória de vida. Ninguém nasce pronto. O que somos e quem somos é resultado de uma construção ancestral, onde o nosso existir se conecta com o existir e as experiências de nossos ancestrais. Me lembro da minha tia-avó, Rudia, ou melhor, tia Severina, e de quando era menino, tinha a maior vontade de ir com a multidão que se formava nas ruas e seguir atrás dela gritando: "Rudia, Rudia!" Ela se agoniava, xingava com palavrões, jogava pedras, inutilmente, pois eles continuavam. Ela era herdeira daqueles que não tiveram direito ao nome, e como todas as coisas, qualquer coisa precisa de um nome, por preconceito ou crueldade, desprezavam aquele que no batismo ela recebeu e lhe colocaram o nome de Rudia. Hoje eu vejo que o motivo que lhe rendeu o apelido de Rudia foi a sua condição de inquietude ou necessidade de não se ligar fisicamente ao lugar do qual não se sentia como parte. Ela vivia indo e vindo entre o Ingá e outras cidades da região. Tinha um filho, Luiz, que quando pequeno acompanhava a mãe em suas andanças. Ela só tinha Rudia para carregar, só levava além do filho a herança de uma sobrevivente, livre, mas ainda presa pelas correntes de sua pele que lhe prendia a escravidão dos seus antepassados. Era filha de Manuel Vadiou, meu bisavô, que também recebeu esse nome por se dar o desfrute de querer cantar. Se pretendia, mesmo sem ser letrado, a inventar letras e modas e as cantava em bodegas e até mesmo nos festejos realizados pelos negros da confraria de Nossa Senhora do Rosário no Ingá. Eu já participei da festa de outubro. Ela é importante porque ela traz memórias do nosso passado que se foram, mas que é uma memória do passado que está presente no presente hoje, no agora. Eu tenho lembranças que eu ia para a festa, a gente morava na Serra do Cabral e a gente vinha para casa de vó.
A gente ficava na casa de vó e à noite a gente vinha para a praça e ficava participando da festa. Mas o que mais me atraía na festa era o encontro com as pessoas. Mas, para além disso, era um encontro que a gente formava as nossas memórias. Ela não é somente um evento físico, mas é algo que resgata a nossa memória. É uma festa que foi plantada dentro de nós pela nossa ancestralidade. Então, participar do evento hoje, para a gente, é resgatar essas memórias. Então, de acordo com o censo oficial, né, de 1872, demonstra claramente a existência de escravizados no município ou na vila do Ingá. Cerca de 875 escravizados para uma população estimada em torno de 12.707 pessoas existentes no Ingá. Isso representa cerca de 7%, né, aproximadamente 7% da população total da vila do Ingá era de pessoas escravizadas. Esse censo de 1872 demonstra claramente que eles trabalhavam em atividades domésticas, bem como também em atividades relacionadas à atividade agropecuária. Outra informação que nós temos desse momento é que durante a proibição do tráfico negreiro, o tráfico transatlântico, né, com a lei de Eusébio de Queiroz, em 1850, o Ingá se converteu em um local de exportação de escravizados para outros lugares do Brasil. Esse é um momento que a gente chama até de o tráfico de escravizados durante a migração, né, interprovincial. Então, logo a conclusão que nós temos é que essa ideia de negacionismo talvez esteja atrelada ou talvez esteja relacionada a esse passado obscuro que muitos querem ou pretendem de fato negar, que no Ingá já houve essa prática. Lembrando que o Ingá era uma partícula, né, muito pequena do território nacional, inevitavelmente o Ingá reproduzia internamente o que era realizado durante todo o período imperial. Sobre essa geografia, né, do Ingá, onde há espaços que inevitavelmente nos lembram sobre esse momento obscuro da história do Ingá, como a Senzala, o bairro Senzala, onde eram confinados escravizados, né, e vivendo à margem da sociedade, a rua Ludovico de Melo Azedo, fazendo alusão a um dos proprietários ou detentores de escravizados no município do Ingá, a própria Igreja do Rosário, né, que foi construída pelos escravizados, um lugar de marco de fé, e era um meio ou um mecanismo de atenuação ali, ou de atenuar o que eles passavam por momentos de sofrimento, de extrema humilhação, de dor. E nós temos também o Quilombo de Pedra d'Água. O Quilombo de Pedra d'Água talvez esteja relacionado a essa ideia de resistência, essa ideia de liberdade. Muitos até entendem que Pedra d'Água, em sua gênese, não nasceu como os demais quilombos do nosso país, onde escravos fugitivos abrigaram-se naquela localidade. Pelo contrário, foi feito justamente por pessoas livres, pobres, mas que, no entanto, encontraram naquele espaço geográfico ingaense um local onde eles pudessem desenvolver suas práticas identitárias, as suas práticas religiosas, que caracterizam um povo, que caracteriza justamente toda uma coletividade humana. Portanto, ao se deparar com a Pedra d'Água do Ingá, não é, com a comunidade quilombola Pedra d'Água do Ingá, podemos chegar à conclusão que é um espaço de resistência, mas, sobretudo, um espaço onde essa população negra, pobre, preta, buscaram justamente um lugar onde eles pudessem se abrigar, onde eles pudessem se refugiar, onde eles pudessem desenvolver sua cultura, seu modo de vida, sua cosmovisão de mundo de modo geral. Um local distante de tudo e de todos, um local onde eles pudessem, de fato, ser o que eles realmente são. Pessoas livres. Sobre essa questão do Mata Negro, né, o Mata Negro, dessa localidade onde era desenvolvido essas práticas de brutalidade, porque eram praticados em um lugar distante da vila do Ingá, e esses que eram considerados inapropriados, assim como aconteceu no Holocausto, eram queimados vivos. Aos moldes do Holocausto, há uma prática moderna com a nova roupagem,
mas se a gente for a título de história, a título de compreensão, o Ingá conseguiu reproduzir isso há muitos anos atrás, onde num lugar em que era afastado, onde a sociedade majoritária do Ingá estava localizado, eram levadas pessoas para trabalharem de uma forma forçada, escravizada, subhumana, e essas pessoas, quando não apresentavam mais condições de praticarem atividades usuais, eles eram descartados, eliminados pelo fogo. Então, por isso que ficou como um símbolo ou um lembrete de que aquele é um lugar de opressão. Era talvez um local onde pessoas eram levadas por cometerem rebeliões e assim seriam levados para um lugar, hipoteticamente, lugar esse que poderiam domá-los, lugar esse que poderiam executá-los quando eles de fato não quisessem se submeter a esse regime escravocrata existente no Brasil e, é claro, reproduzido de uma forma muito clara na Vila do Ingá. Eu acho que a maior referência que eu tenho sobre o período da escravidão, sobre a minha família, né, sobre esse orgulho que hoje eu cultivo e que hoje eu tenho orgulho de falar, né. Durante muito tempo eu tinha vergonha de falar sobre o assunto, né, até porque era meio que proibido lá em casa. Eu acho que meu avô ele é a maior referência pelo seguinte, porque ele foi um homem que viveu o período da escravidão, o período escravocrata aqui no Ingá, e que ele trouxe memórias, e que essas memórias ele reproduziu em forma de música, em forma de canto, né, de uma forma meio que alegre, né, uma alegria meio que triste, né, quando ele cantava as músicas, né, e essas músicas eram reproduzidas, eram passadas a mim pela minha mãe lá em casa, né, e quando ela cantava para João, tava nos açoite e mandou se valer de sinhar. O remédio que ela mandou foi pimenta, limão e sal. Olele, coco, dendê, faz de pá João o que entender. Essa era um dos trechos de uma canção do meu bisavô e que era cantada e que fazia referência a esse período de escravidão, né? Esse período em que o negro, né, ele precisou resistir, né? E essa resistência, essa forma de resistir e de continuar existindo, ela chegou até a mim a partir de músicas, a partir de cantos, a partir de fragmentos de cantos, né, que eram compostos e que eram cantados nas ruas de Ingá, né, nas festas de Rosário, pelo meu avô. Uma outra música que minha mãe cantava, né, ela sempre dizia, esse era teu bisavô, né, Mané Vadiô, que ficava cantando, ou cantava nas bodegas, cantava nas festas, né, e a outra música, né, deixa eu ver se eu me recordo aqui, era o nego tocou bumba e o senhor tocou raia, e a senhora respondeu, deixa o nego vadiar. Vadeia nego foi feito para vadiar, vadeia nego foi feito para vadiar, vadeia nego foi feito para vadiar, vadeia nego foi feito para vadiar. O interessante disso tudo é que eu só me ative, né, sobre a importância que o meu bisavô, né, meu bisavô Mané Vadiô, tem na minha formação, tem na minha vida como homem negro, como historiador, como ingaense, foi dada por um amigo meu, né, por segundo, que ele disse, caramba, Alexandre, teu avô, ele era compositor, né, teu avô era artista. E aí, né, eu despertei, né, eu passei a entender a importância que teve esse canto, essa voz negra aqui no Ingá, na minha vida, e eu acredito que na vida de muitos outros ingaenses, né, dos excluídos, dos subalternizados, né, daqueles que viveram esse período da escravidão e que tiveram a memória apagada. Né, eu acho que a ancestralidade, ela serve para isso, ela serve para nos ligar, né, para nos mostrar um passado, né, que até então era um passado de vergonha, era um passado que era diretamente ligado à escravidão. Né? A minha bisavó Maria é um outro personagem muito importante na minha vida, porque ela traz memórias, né, sobrevividas a partir da minha mãe e transmitidas para mim a partir dessa oralidade descompromissada, que fala sobre essa questão da origem do preto. Né? Como surgiu o preto? O branco ele surgiu de Adão e Eva, né, da criação, né, daquele momento da criação em que Deus cria Adão e depois cria Eva da sua costela. E como surgiu, né, a nossa raça, né, o nosso povo.
né? E minha avó, geralmente essas histórias eram contadas quando ela ia para o tanque, lá em Barrinha, lavar roupa, e levava minha mãe criança e contava para minha mãe, né? Ah, minha filha, né? Nós nascemos, né, também de Eva, nós somos filhos também de Eva, só que com a outra versão, né? Com o lugar já de segregação, né? Segundo a minha avó Maria, que também viveu esse período da escravidão, quando Eva sentiu as primeiras dores de parto, ela chamou Maria, Virgem Maria, para fazer o parto. Olha que contradição, né? A Virgem Maria vai nascer séculos depois, mas eles faziam essa, vamos dizer, eles encontravam essa explicação, né? E ela dizia o seguinte, né? Que quando Eva começou a sentir dores de parto, ela chamou Maria, né? Maria foi ser a parteira de Eva, e, né, nesse momento Maria passou a ter várias crianças. As primeiras crianças, né, por serem banhadas, né, nasciam e eram banhadas numa bacia com água, né, por serem banhadas na água, nas primeiras águas, elas ficaram brancas. As que vieram depois, né, por a água já se encontrar suja, elas foram escurecendo, né, até ficarem pretas, até ficarem negras. E os que vieram depois se transformaram em porco. A gente percebe, né, nessa narrativa, né, nessa narrativa oral, que o negro, ele não se via igual ao branco, né? Ele se via dentro dessa logística social, dessa logística escravocrata, dessa logística inclusive pós-escravista, né? Em lugar segundo, né? Em lugar depois do branco, em lugar onde ele se servia daquilo que o branco não queria mais, daquilo que não mais servia o branco, que era justamente os lugares de subalternidade. A importância da minha bisavó, né, na vida da minha mãe, na minha própria trajetória ancestral, ela é muito espiritual, né? Ela é algo que faz com que a gente reflita esse lugar do negro dentro dessa sociedade ingaense, uma sociedade machista, escravocrata, excludente, né, uma sociedade patriarcalista e uma sociedade principalmente, né, que olha o negro a partir do lugar de uma exclusão. É importante que a gente reveja todos esses conceitos, é importante que a gente passe, né, a olhar para o passado e entender que é preciso sim a gente olhar para o passado para que um futuro ele possa ser construído a partir de lugares de igualdade, não de lugares de submissão, não de lugares de segregação, como foi e ainda é a Rua da Senzala, como foi e ainda é a história do Mata Negro, como foi e ainda é o lugar desse herdeiro ancestral dessa escravidão e desses homens pretos excluídos dentro dessa sociedade ingaense. É importante que a gente veja a ancestralidade como algo não ligado apenas ao passado, mas como algo que nos constrói, né, que nos coloca no futuro e dentro de uma prosperidade. Era interessante na minha infância também, né, e eu lembro disso muito vivamente quando a gente ia para a casa de Rina, né, que era a minha avó, ou Theo, como os netos chamavam, né? Rina, quem chamava Rina era a mãe. E quando a gente ia para lá, né? Lá era um lugar onde a casa da minha avó ficava lá em Barrinha, né? Depois das Pedras de Ingá. E eu lembro que era uma casinha de taipa, acho que um espaço, uma casinha de taipa, um barraco de taipa coberto de telha, né? De mais ou menos 2x4. Mas era um lugar extremamente confortável, era um lugar de fartura, né? O terreiro era muito limpo, franjado com flores, né? Onde fazia divisa entre o terreiro, o barraco e o roçado, né? E nesses momentos aí, era o momento em que minha mãe ia com a minha tia para o rio de Ingá pescar, e dessa pescaria elas traziam guaru, elas traziam piabas, elas traziam às vezes pitu, camarão, e faziam o melhor peixe de coco, né, que eu já comi, né, com tomate miúda, com as ervas que a minha avó tinha lá no seu quintal. Então são memórias que me ligam a essa ancestralidade, são memórias que me fazem reviver, né, as histórias que por mim não foram vividas, né, mas que foram sentidas, né, que tem um sentido, que tem que assume uma subjetividade, que assume uma afetividade muito grande e que me faz pensar sobre quem eu sou, né, e como eu me constituí
né, dentro dessa sociedade, não apenas como professor, não apenas como historiador. E sobre os meus escritos, né, é indubitável que essas memórias, que essas lembranças herdadas, né, fazem parte, sim, da minha forma de escrever, da minha forma de pensar, da minha forma de agir, né, como escritor e como historiador aqui dentro da história de Ingá. Né? Seria impossível eu escrever separadamente daquilo que me foi ensinado na infância, né, dessas memórias. Seria impossível não trazer essas memórias como algo vivo, né, memórias de personagens, memórias de cangaceiros, memórias de escravos, memórias dos excluídos, das prostitutas, dos mendigos, memórias, né, daqueles que não tiveram espaço para falar, que não tiveram chance, né, de se inscrever dentro desse contexto histórico local. Né? Então, essas memórias, elas fazem parte, sim, dos meus escritos, né, da minha escrita enquanto historiador, enquanto escritor, mas principalmente como cidadão preto, cidadão negro, cidadão ingaense. O dendê, coco dendê, faz de paz João o que entender. O dendê, coco dendê. O feitor com tirania bate em paz João que gemia. Vai, nego, grita, grita, e no gemido se ouvia: livrai-me, Jesus e Maria. O dendê, coco dendê, faz de paz João o que entender. O dendê, coco dendê. Mas por que pai João sofria no tronco embaixo do sol que ardia nos açoites do feitor? Por que, meu Deus, meu Senhor? Por que, meu Deus, meu Senhor? O dendê, coco dendê, faz de pai João o que entender. O dendê, coco dendê. O dendê, coco dendê, faz de pai João o que entender.